Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nagunda Podcast. Neste programa nós vamos conversar com pessoas de atitude, pessoas que se preocupam em ter uma cidade, políticas públicas mais inteligentes para as gerações futuras. Aqui a gente vai trazer pessoas que casam com essa ideia, pessoas que têm atitude, que trabalham cada um no seu quadradinho, visando então uma futura geração mais saudável. Hoje com a gente está aqui no estúdio Mariana Salles. Tudo bem, Mar? Bem-vinda. Estamos estreando pela segunda vez. Pode ser uma estreia de segunda vez, Mariana? É uma estreia da nossa câmera 4K que chegou. Agora parece que ela não tem problemas. A gente está vendo aqui no retorno. No capítulo passado a gente teve um probleminha com essa câmera. Acho que vocês já devem perceber essa altura do campeonato. Mas tudo bem. Lembrando para vocês que Nagunda Podcast é um programa de baixo custo, um programa emergente que surgiu aí com essa necessidade de trazer argumentos científicos para a população. Então, se você quiser colaborar com o nosso canal, aqui lá no Instagram, Nagunda_podcast, nós temos um Linktree. Lá você pode clicar, vai ter como você pode apoiar o nosso canal. Seja seguindo ele lá no Instagram, no Spotify ou no YouTube. E também colaborando, a gente abriu um Pix, tá aqui embaixo, que a gente está aceitando aí, se você quiser colaborar, doações, é um Pix exclusivo do e-mail nagundapodcast@gmail.com. Então, se vocês quiserem colaborar para manutenção desse programa, a gente agradece. Afinal, é um programa de baixo custo. Estamos melhorando, estamos melhorando. E hoje no programa, nesse episódio, temos uma pessoa incrível que ela entra naquela categoria de pessoas incansáveis em lutar por uma sociedade melhor. Ele representa os moradores ali do bairro da Fazenda e Fazendinha em Itajaí. Ele é o presidente da Associação de Moradores desses Bairros, da ANBAF, e veio aqui bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, Vilmar, tudo bem? Boa noite, Rafael. Estamos à disposição para conversar sobre tudo aquilo que a gente desejar para o bem da sociedade. Que legal, Vilmar. Obrigado por ter vindo. Pessoal, o Vilmar, ele é um parceiro, a gente vem batalhando alguns meses, talvez anos aí, que a gente vem batendo um papo. Ele traz ali como porta-voz dos moradores da Fazenda, ele traz à tona algumas dificuldades, alguns problemas, algumas ideias e soluções que chega para ele dos moradores, da vivência. E ele é uma pessoa bastante versátil aí na cidade. Todo mundo conhece seu Vilmar, né, Vilmar? Muita gente conhece o senhor, né? Todo mundo já é muito, né? Já é muita Porque a gente. cidade é grande, mas eu nasci aqui, sempre vivi aqui em Itajaí, então muita gente me conhece também pela atividade que eu exerci até a minha aposentadoria, né? Que era uma empresa que eu não quero citar o nome, não vamos fazer propaganda aqui. Pode fazer propaganda, Tá? não tem problema. Que eu trabalhei na Caixa Econômica durante 28 anos, hoje eu sou aposentado e sou advogado em alguma área específica que eu tenho especialização. E na hora vaga... Na hora vaga a gente trabalha pela sociedade, principalmente pelos bairros de Fazenda e Fazendinha e também por toda Itajaí. Né? A Associação da Fazenda e Fazendinha, ela faz trabalhos também com o Salve Itajaí, né? Com as outras associações, com a gente aqui em Cabeçudas, a gente tem uma parceria bem grande, né? A Ambaf tem essa atividade, então, para a sociedade de Itajaí. Eu sou da opinião que uma andorinha só pode não fazer muito verão, mas se algumas andorinhas se unirem, fica mais fácil. Tá? Inclusive, alguns anos atrás, eu comecei a entrar em contato com pessoas que eu passei a conhecer, passei a imaginar que poderiam representar alguma associação de moradores de Itajaí, com a intenção de ajudá-los, aqueles que quisessem, que estavam com a associação irregular, não por culpa dos presidentes, muitas vezes é porque eles não sabem o que tem que fazer para manter a associação regular legalmente falando. Tá? Sim. Então eu me coloquei à disposição para tentar ajudar as associações que quisessem se regularizar. Eu daria o meu trabalho para ajudá-los. Voluntário. Não, voluntário, né? A minha parte jurídica, inclusive, voluntário, sem cobrar nada deles. Por quê? Porque eu penso que se todo o bairro tiver uma associação que trabalhe, que pense única e exclusivamente
em trabalhar pelos bairros, pelos moradores, pela comunidade em geral, pelo meio ambiente, né? Sem pretensão nenhuma política partidária. Tá? E de lucro mesmo também, né? Eu, por exemplo, quando a nossa associação é nova, ela foi criada em 2019, ela foi criada justamente quando saiu a primeira notícia lá no site da prefeitura que eles queriam abrir ao fatídico binário da Oswaldo Reis. Sim. Que eles colocam a propaganda lá, que quem não conhece a história acha a coisa mais linda do mundo. Eu costumo dizer que a gestão pública gasta o nosso dinheiro para enganar nós mesmos, com aquela coisa bonita, mas que eu já provei para eles, por A mais B, que aquele binário, se feito naquele trajeto que eles querem fazer, só vai prejudicar aos moradores da fazenda e de fazendinha. Principalmente os moradores atrás de cemitério, loteamento Miller, loteamento Padre Jacó e fazendinha. Vai prejudicar em muito. Eu não vou me alongar aqui, né? Mas a gente pode levar esse assunto para frente. A gente pode, vamos avançar. Hoje você falou ali que se dispôs com as associações para deixar tudo em ordem, a parte fiscal, jurídica. É muito difícil manter uma associação de moradores? Olha, o mais difícil é justamente que os moradores se engajarem, né? Porque quando foi criado, vieram me convidar para presidir e eu não queria. Aí me convenceram, só que eu disse o seguinte, eu vou até aceitar, mas com uma exigência, só faço uma exigência, que a diretoria, durante todo o seu mandato, diretores, cônjuges e filhos não poderão assumir emprego público em Itajaí a não ser concurso público, para evitar aquele tomar lá da cá, né? Vou esquecer do bairro da fazenda, da fazendinha, vou arrumar um emprego para minha esposa, para meu filho ou para mim. Isso está fora de cogitação, porque o nosso estatuto proíbe isso aí. Isso é uma regra que tem ali no estatuto da cidade. Está no meu estatuto da associação consta, eu fiz questão. Se não constasse, eu não ia assumir. Tá? Porque eu não pretendo lucrar com essa minha atividade. Para mim, não pretendo ter ganhos individuais. Tanto é que eu não sou até hoje, há 40 anos atrás, praticamente, eu fui presidente da comissão de calçamento da rua que eu moro até hoje. Eu recebi um monte de pressão naquela época de alguns vereadores do bairro, tentando bloquear a obra em detrimento de muitos moradores, pensando que eu ia me candidatar. Eu disse, não, pode ficar tranquilo. E até hoje, eu nunca me candidatei e até hoje, nunca, nem sou filiado a partido político nenhum. O pessoal confunde bastante quando a gente tem uma, como é que eu posso dizer, uma proatividade espontânea sem retorno pessoal, né? Porque... O pessoal vê mal isso ainda hoje, né? Rafael, é porque, na realidade, a grande maioria que toma frente do negócio desse já está pensando em levar lucro ali na frente. Entendeu? Por isso é que eu fiz questão de colocar no estatuto. Isso aí para realmente deixar a coisa séria, tá? Depois eu queria até falar sobre a eleição que é agora, tá? A eleição da associação de vocês. A associação é agora e agora no segundo trimestre. Certo. Eu vou lançar o edital. Eu disse para a diretoria que eu não ia me candidatar. Eu posso me candidatar mais uma vez. Eu não ia me candidatar pelo simples fato que nós temos muito pouco associado. Sim. Eu venho dizendo para os moradores de 16 anos ou mais que devem e nós gostaríamos que se associasse. Porque quanto maior o número de associado que uma associação tiver, associação de moradores, mais força nós vamos ter junto ao poder público. Isso aí é real, é natural. Uma questão de representatividade, né? É muito melhor você representar 500 do que 100, né? Sim, e outro lado, vai ver os bairros que têm uma representatividade alta com outros olhos, né? Com bons olhos. Sim. Tá? Porque os nossos bairros estão abandonados. Fazenda e fazendinha, como eu acredito que também Itajaí, né? Tá abandonado. Essa é uma percepção que eu acho que a gente compartilha. A cidade não tá suja, não tá deixada de lado ultimamente? Como é que tá a fazendinha? Porque aqui eu transito pela cidade, de bicicleta, de carro, pra lá e pra cá, e eu vejo que as calçadas estão todas quebradas, as ruas estão quebradas, tá sujo. Isso porque você não viu a minha rua, a rua que eu moro, a rua que eu moro,
que eles demoliram as calçadas de um lado, porque eles iam fazer galeria, começaram a fazer e não terminaram, tá, ainda. Esse não terminar prejudicou. Hoje, quem mora no final da minha rua, que é no pé do morro, está sofrendo mais com as enchentes, com as enxurradas, do que sofria antes deles iniciarem essa galeria. Hoje está pior, tá? Então, eles demoliram um lado da rua para botar o esgoto. E o outro lado não precisariam mexer, não fizeram nada. Mesmo assim fizeram. E vai ver lá o tipo de calçada que fizeram. Vai ver, passa lá para ver. Que é uma calamidade. É uma calçada que ela tem segue um padrão, ela tem acessibilidade. Porque hoje Itajaí ele entregou, acho que em 2021, se eu não me engano, um plano de mobilidade milionário, que iria envolver os outros municípios adjacentes e tal. E no plano de mobilidade deve conter acessibilidade. Se eles reformaram há pouco lá, se manteve isso ou não? Quanto a isso, Rafael, eles estão colocando, porque eu sei que a lei federal, a questão da guia de cego, que eu sou favorável, certo? Porque eu não sou, mas respeito aquele que tem deficiência visual. Então, a guia de cego, por lei federal, só pode ser colocada quando a calçada tem no mínimo 1,60 m. Já saiu uma lei municipal agora, ano passado, que eles reduziram isso aí e exigiram que toda obra que se faça agora tem que ter. Só que o tem que ter... Vamos ver como ter, porque eles fizeram lá naquela rua mesmo, eles estão fazendo guia de cego, tá? Só que muitas vezes a guia de cego faz zigue-zague, outras vezes ela esbarra no poste, coitado do cego, e também vai até o final do muro, aí onde começa a entrada do carro, não tem. Aí eu costumo brincar, eu brinquei que os caras estavam trabalhando lá, disse, quem é que determinou para não fazer aqui? Não, é ordem, não é para fazer, eu brinquei. Então, coitado, o cego vai chegar aqui, vai saber que tem que enxergar o momento, vai ter que saltar para chegar lá no outro lado, e aí nós não vai demorar muito, nós vamos ter os ceguinhos que trafegam aqui na Olimpíada, porque de tanto que eles vão saltar a distância. Eu brinquei assim, porque é verdade. Tá? Deixa eu entender, então eles fizeram aquele piso tátil. Fizeram piso tátil. E nas entradas da garagem eles não colocaram. Não tem. Além do que o piso tátil em muitos lugares bate no poste, tá? Tu falasse Sério? sobre... quer dizer, aí, que acessibilidade é essa? Estão pensando no cego? Não estão pensando. É melhor não fazer. Dá comodidade para ele até aqui, daqui a pouco ele dá ele no poste. Um dia tinha um amigo, um vizinho, e ele disse para mim que não fez por querer, tá? Ele mandou um vídeo para mim, e com o cachorro dele. O cachorro dele pouco deu no nariz. Ele, como se fosse no piso tátil, ele estava indo com o cachorro deu com o nariz no poste. O cachorro distraído bateu. Deu com o nariz no poste. Ele disse que não fez por querer, mas ali demonstrou claramente. Se o cachorro bateu, imagina o coitado do deficiente visual. Sim, complicado. Né? Aí tem lugar que não tem nem 1,60 m, então é estreita. Não pode ter. Porque a pessoa tem o piso tátil aqui, o cego, não tem nem no lado direito, que é da rua, por exemplo, para a rua, ele corre o risco de cair na via pública ou bater no muro, porque não tem espaço suficiente. Por isso que a lei federal fala nessa largura, para ele ter espaço tanto no lado direito como no lado esquerdo, para ele ter proteção. E acredito também para passar uma cadeira de rodas, né? Um carrinho de neném, um carrinho de fruta, pessoas com andador, dificuldade de locomoção, né? Tem que ter pensado nisso, né? Então tem essas coisas, né? Ali, por exemplo, naquela galeria, quando começaram a destruir os muros, as calçadas do meu lado da rua, não falaram com ninguém, chegaram derrubando. Aí quando chegou na a minha calçada, eu tinha há quase 40 anos, perfeita, cuidada, porque eu digo sempre assim, ó, a calçada é obrigação do proprietário do terreno fazer e manter, mas não é dele, é para o pedestre caminhar. Eu não posso botar o meu carro em cima da calçada. Tem gente que diz, botei o meu carro, a calçada é minha. Não, eu digo para eles, não é tua. Tu tens a obrigação de fazer, de manter, mas a calçada é pública, é para o pedestre caminhar. Você tem a responsabilidade de fazer bem feito e cuidar. Bem feito e manter. A minha estava bem feita, demoliram tudo. Aí, eu demoli, eu não deixei. Não deixei. Chamei, disse, primeiro, quero que o secretário venha aqui. O secretário que estava na época, né? Foi lá, até conheço ele há muito tempo de infância, respeito, confio muito nele,
né? Aí eu primeiro queria saber por que eles estavam mexendo naquela rua de novo, se já tem a galeria na outra rua, tá? Que podia ligar naquela. Aí ele me explicou, a explicação dele até me convenceu. Se for aquilo, eu acredito nele, tudo bem, então vamos fazer. Eu não quero atrapalhar vocês na questão da calçada. Então, aí autorizei tirar, mas que ele me colocasse da forma que estava. Sim. Porque aí ele me disse, eu perguntei qual vai ser o padrão. Aí nós vamos refazer, qual vai ser o padrão? Aí disse, padrão prefeitura. Eu disse, não quero. Padrão prefeitura a gente conhece. Padrão público. Eu fiz com cuidado, gastei um monte. Aí eu pedi, ele assinou que ia repor. Então eles estão repondo agora. Estão repondo. Estão lá na minha... A semana passaram lá fizeram uma parte e agora falta fazer o final. Né? Tomara que saia certinho, tá? Repondo praticamente como estava. É lógico, aquela pedra que era um paralelepípedo, acho que nem existe mais. Aí nós até autorizamos, então pode fazer a miracema, mas coloca a miracema certinha, bonitinho, para não quebrar com facilidade. Para durar mais 40 anos, pelo menos. Eles estão fazendo, né? tá? Então, eles estão fazendo, estão cumprindo o que eles prometeram para mim. Então, que é verdade se diga. A Secretaria de Obras, o secretário na época, que hoje não é mais secretário, mas é um funcionário de carreira, que eu brinco muito com ele, eu digo para ele que ele é o eterno suplente de secretário. Porque cada vez que o secretário ele sai, é ele que assume. É uma pessoa muito responsável, tá? É um engenheiro, eu conheço, é muito confiável, é de carreira, o cara realmente conhece, né? Então, a gente tem uma boa relação, tem funcionários públicos muito bons, né? De carreira, até conversamos aqui no passado, entramos nesse tema. Opa, perdão. E eu percebi, Vilmar, por exemplo, na Secretaria de Obras, nós fomos lá para poder conversar agora sobre a macrodrenagem. Foi recente, foi sexta-feira. Eu até não pude, marquei, daí remarcaram, não sei o que, daí acabou, eu não pude ir, mas foi a nossa diretora de meio ambiente e a presidente foram lá conversar e foram super bem recebidos pelos engenheiros. E a gente apresentou, a gente falou, a drenagem anterior teve essas dificuldades que gerou um prejuízo. A gente traçou essas alternativas aqui que podem ser aplicadas dentro do nosso ver. Então a gente não foi lá para ensinar de maneira alguma como a Secretaria de Obras trabalha. Mas a gente foi lá para falar, a gente percebeu isso e nós estamos vendo o prejuízo e temos uma sugestão e gostaríamos de participar disso. Olha, como associação, né? Quando eu assumi em 2019 a presidência da associação, eu fiz questão de visitar a maioria dos secretários. Para colocar, a associação existe, estamos aqui. E deixando bem claro, eu disse isso também numa reunião com o prefeito na época. A associação está aqui para colaborar com o poder público. Nós queremos ser os olhos e os ouvidos da gestão pública nos bairros, porque eu sei que é impossível a gestão pública saber de todos os problemas que existem nos bairros. É impossível. Então, eu disse, nós queremos ser os olhos e ouvidos, mas queremos ser ouvidos também. Que legal que você fez isso. E atendidos, eu fiz. E, inclusive, depois disso, voltando então à Secretaria de Obras, agora, por causa daquela galeria, e que eu me sinto na pele daqueles moradores que moram no final da rua, no pé do morro, que eu acho que quando chove à noite eles não dormem. Infelizmente. Porque está entrando mais água hoje do que entrava antes. Eu fui conversar com o secretário atual e ele me atendeu muito bem também. Tá? E nós conversamos, até dei uma outra ideia para ele, que os próprios moradores lá de trás me colocaram e eu acho viável. Que seria lá no final, no pé do morro, no lado esquerdo, de indenizar umas 2 casas, mas de fazer lá um piscinão. O piscinão é uma alternativa boa. Piscinão, são os moradores mais antigos lá que me colocaram e eu coloquei para ele. Eu não digo que foi ideia minha, não. Que eu não sou de me apropriar da ideia dos outros. Tá? Então, um piscinão. Esse piscinão pegaria a água que vem do morro à primeira vista, depois ela soltaria devagar a água. Então, talvez não houvesse aquela demolição toda que existe hoje, que a água desce no morro com uma força enorme e vai arrastando tudo. E arranca lajota, piso, tudo, né? Casa, pior é casas também. Arrasta casas. Não, móveis de casa e vale tudo. Sim. Tá? Tinha casa que antes dessa galeria que começaram a fazer lá e não terminaram, não entrava água. E a primeira enxurrada que deu, entrou água na casa. Engraçado. Tem a rua João Cunha, por exemplo, tá?
casas que não entravam água, agora está entrando. Por quê? Porque fizeram a galeria mal feita, a ligação da galeria mal feita. E eu disse esses dias, eu disse lá para o secretário também, tem que rever aquilo ali. Tem que rever, a galeria tem que ser feita até o Ribeirão Schneider, bem feita. O Ribeirão Schneider tem que ser constantemente desassoreado. As galerias têm que ser constantemente desassoreadas. Aí alguém do setor público às vezes me fala, mas o povo é mal educado, joga tudo na rua, vai tudo para a galeria. Tudo bem, tem povo mal educado? Tem. Mas não exime a gestão pública de fazer o seu trabalho. Sim. Quer dizer, os demais que são bem educados não podem pagar por aqueles poucos mal educados. Não justifica pagar pelo erro dos Se outros, acham, né? se Pagar pela consegue ausência, comprovar né? quem são os mal educados, puna esses. Sim, concordo. Agora não pode punir o resto da população. Né? Deixar de fazer porque não... Isso não é desculpa. Uma vez eu tive uma reunião com a delegacia, com a polícia, que comanda a rede de vizinhos. Aí veio lá uma lá dizendo que porque a polícia prende, a justiça já solta na hora, querendo dar desculpa que não prendeu porque não adiantava. Eu disse, não, calma. Isso não vai tirar o trabalho de vocês. Eu sei que a justiça é falha, eu sei que a justiça solta rapidinho, às vezes o cara nem fica preso, tá? Eu sei disso, mas isso não pode vocês se usar desse subterfúgio para não fazer o trabalho de vocês. Claro. Que tem que fazer. A população não pode ficar assim. Não pode. E sabe o que é uma coisa engraçada, Vilmar? Eu tenho alguns amigos ali na Ressacada e acho que a gente, no seu bairro ali, dezembro, janeiro, a gente teve bastante enxurradas, teve né? duas seguidas, depois teve uma terceira. Teve uma terceira, né? Foi a mesma que pegou a Ressacada, que pegou lá o Limoeiro, enfim. Que a Ressacada tem um outro problema. A Ressacada ela é abaixo do nível, né? Tem aquela barreira tem um outro física. problema. Tem o problema nosso ali, que é a água do morro, e tem o problema das águas que vêm de Brusque e Blumenau. Tem o segundo problema. A Ressacada é mais problema do que nós. E tem uma barragem física que acaba sendo a avenida, né? A Contorno Sul, o Oswaldo Reis, né? Ela acaba sendo acima do nível do bairro e aí acaba empoçando. Falando nessa barragem física, eu tenho plena... Se eles fizerem esse binário da Oswaldo Reis por onde eles querem fazer, aí eu te pergunto. A rua Abrão Bernardino Vargas, que uma boa parte dela vai passar essa avenida. Essa é a atrás do cemitério, não é? Não, essa é ali no loteamento Milha, que vai até o Padre Jacó, que era do Guilhermino ali, tá? Boa parte vai passar por ela. Ela, quando chove muito, essas enxurradas, inclusive depende do tempo, do tipo da enxurrada, forma rio, não passa ninguém. Será que eles vão querer fazer uma avenida única para o Balneário Camboriú, que de vez em quando vão ter que interromper o trânsito? Aí eu te pergunto, o que acha que eles vão fazer na base dessa rua para que a água não empoce? O que tu acha que vão fazer? Eu tenho uma ideia. Nem imagino. Por isso que eu falei agora da barragem física. Eu tenho uma ideia. Eles devem levantar a base da rua para não empoçar. A hora que eles levantarem a base da rua, como é que vai ficar quem mora no outro lado? Vai empoçar. A água não vai represar, não né? Vai represar. Que hoje já é invadido, que no final de cada transversal ali tem um morro, tá? Porque a nossa fazenda e fazendinha é assim, desde a Rua Uruguai até a Praia Brava. As ruas transversais terminam no morro. E a água do morro é pesada. Existe muito desmatamento, né, com essas construções, no pé de morro, existe muito desmatamento, isso tudo vai minando e a água vai descendo com mais força, tá? A água da chuva. Sim. Então é problema sério. Tá? A chuva é um problema muito antigo aqui, né? E parece que a gente não aprendeu a viver com ela, né? É a natureza, mas nós temos que fazer alguma coisa por ela. Eu disse já para a gestão pública, pelo conhecimento que eu tenho, eu moro há quase 60 anos ali. Dá para conhecer um pouquinho. Eu disse uma vez para o prefeito, o problema de vocês, falei com ele como estou falando com você aqui, o problema da gestão pública é o seguinte, quando vocês vão fazer uma obra macro que vai afetar mais gente, vocês não têm a humildade de ir conversar com os moradores mais antigos, com a associação, para tomar alguma ideia. Essa ideia do piscinão foi dada o quê? Por morador lá de trás da rua. Aqueles que sofrem e que moram muito tempo lá. Quase tanto tempo quanto eu. Tá? Então,
eles não têm essa humildade, teria que ter a humildade de conversar com a população mais antiga, com a associação, vamos trocar ideia, vamos ver o que seria melhor, porque nós não estamos aí, a associação, para brigar com a prefeitura, para dizer, não, nós não queremos isso, não queremos progresso. Não, nós queremos o progresso, só queremos que o progresso venha acompanhado de quê? Acompanhado de não prejudicar a comunidade e o meio ambiente. Acompanhado de ordem, né? Tá? Tem que ter uma ordem no desenvolvimento público, né? No desenvolvimento da cidade. A gente corrobora com isso porque até as associações, elas não são aqueles eco-xiita que fica queimando pneu e brigando Não, e reclamando. eu sou contra. E tacando pedra a qualquer custo. Não, as associações, elas... Eu até vou te perguntar isso, daí você pode me falar, mas as associações de moradores, eu já falei até aqui nesse programa, que elas funcionam como a base da representatividade e da participação que algumas políticas públicas trazem. Então, a política de urbanismo, ela traz que nós, população, temos participação e temos colaboração para desenvolver uma política pública. Deveríamos, corrigir, deveríamos ter, né? Deveríamos ter, né? Então, mas na parte de ordem, né, seria isso. E hoje também as associações participam do Conselho de Saúde, Agenda 21, do Conselho de Meio Ambiente, Projeto Orla, Conselho de Desenvolvimento Territorial. Então as associações são importantes e colaborativas, mas a gente não tem o poder da caneta, a gente não tem o poder do dinheiro, a gente não tem esse poder todo que a prefeitura, que os sindicatos têm, né, dentro desses conselhos. E aí acaba que o nosso peso não seja tão grande, né, como associação. E eles acham que a gente está sempre querendo complicar o deles e, na verdade, talvez sejam pessoas comuns que vivem a cidade e querem trazer uma visão diferente. Eu repito aqui novamente o que eu falei para o prefeito e para os secretários que eu visitei quando eu assumi em 2019. A Associação da Fazenda e Fazendinha não quer brigar com a prefeitura. Não quer o mal da gestão pública, em hipótese alguma. Não. Nós queremos o bem da gestão pública, queremos ser os olhos e os ouvidos da gestão pública nos bairros. Mas aquilo que a gente levar para eles, vamos levar com conhecimento. Gostaríamos que pelo menos eles conversassem e nos ouvissem. Sim. Se achar que a nossa ideia é furada, que não é possível, nos prove que é possível, mas converse. Não, e também assim... Infelizmente não dão nem resposta, né? Eu tenho ofício protocolado em 2020 que não responderam até hoje. Algumas coisas realmente a gente não tem resposta, não tem então, isso é uma falta, né? Às vezes eu até entendo que a gente não tenha todo o conhecimento e esteja certo, né? Foi até uma conversa que eu tive recente com o pessoal do Ministério Público. Falei para eles, gente, eu não sei até que ponto que eu posso ir, por quê? Eu acordo às 7 horas da manhã, 8 horas eu estou trabalhando, saio às 17 horas do trabalho e depois eu vou me dedicar a alguma causa social, assim como você, né, nas associações. E a gente leva para eles que têm que interpretar. Às vezes, isso aqui que você falou não está certo, Vilmar. A gente não vai conseguir chegar e isso já está... Beleza. Batendo nessa tecla aí, que eu já falei ainda há pouco, foi o que aconteceu com essa galeria que queriam fazer lá, que a princípio eu entendia que não deveria ser feito daquela forma. Lá atrás precisava, mas não ali na frente, daquela forma. Aí eu pedi o secretário na época veio e me explicou. Tá? Ele veio, conversou comigo, explicou por que estavam fazendo assim e eu entendi. Eu não estava aí para brigar, eu queria ouvir de quem detém o poder por que estava sendo feito assim. E ele me explicou e eu entendi e acatei. Sim. Porque eu não estou aí para brigar. Claro que estou aí para conversar. Até a gente, nesse último encontro que a gente teve com a Secretaria de Obras, foi muito nítido. Ele falou, que ideia legal, a gente não tinha pensado nisso, a gente vai pensar. E ele passou outras ideias legais pra gente. Ele falou, o piscinão foi até uma ideia de um dos funcionários públicos ali de carreira. Falei, a ideia do piscinão, será que não dá? Não dá pra fazer alguma coisa nesse sentido? Então foi um bate-papo construtivo. Eu acho que as associações são bastante positivas na formulação da cidade. Porque eu recebo muitas reclamações, né, dos moradores, tá? Então eu fiz comigo o seguinte, eu não ganho nada, não quero ganhar nada, não quero levar lucro nenhum como presidente da associação, nada, mas eu tenho obrigação moral
de levar isso para frente. Claro, você se pôs nessa posição, né? Porque enquanto eu estiver ali, eu levo para frente e dou a quem doer. Eu não quero brigar com a prefeitura, mas se precisar brigar, eu vou brigar. Brigar que eu digo é Lutar, né? dentro da lei, né? Tá? Eu sou totalmente contra, falar assim, queimar pneu, eu sou totalmente contra manifestação onde há balbúrdia. Balbúrdia, né? Porque, imagina, nessa rua aqui você tem o seu comércio. Aí a gestão pública fez uma caca. Aí os moradores vão fazer aqui e vão quebrar o teu comércio. Que culpa tens tu? Não tem nada a ver. Tem né? outras formas de fazer manifestação. Quebradeira eu sou contra, totalmente contra. Sempre fui. Tá, e voltando, você citou um negócio ali que me lembrou uma pergunta que eu quero te fazer. O que... Você falou, eu recebo bastante reclamação. A gente brinca aqui no bairro que tem algumas pessoas que enxergam o pessoal da associação como o zelador, o síndico do prédio e acabam fazendo reclamações absurdas, né? Tem muita encheção de saco para ti como presidente ali? Ou é tudo bem plausível que chega? Aqui a gente perde uns tempos. Algumas coisas sim, outras não. Agora eu recebi algumas coisas, inclusive eu pedi para a pessoa que me mandasse determinado documento para eu poder tocar para frente. Sim. Tá? Outra que vamos conversar depois, também veio, eu pedi também, porque quando a associação foi criada, aí um dos secretários que fui conversar na época era o secretário de segurança, que hoje não é mais, era o Dr. Rui Garcia. Posso citar o nome, é meu amigo de longa data aqui de Itajaí. Aí ele disse para mim, Vilmar, questão de rua, de proibido estacionar, placa, sentido de rua, lombada, isso tem que ser tudo com abaixo-assinado da população, porque eu até fiz lá no São Vicente, ele contou para mim, fiz lá no São Vicente sem, daqui a pouco o pessoal reclamou, o prefeito fez eu mudar tudo. Tá? Palavras dele na época. Aí eu disse o seguinte, a associação, esses casos assim, a associação não vai tomar a frente, ou nós vamos fazer um abaixo-assinado. Não. A rua acha que aquela rua ali tem que ter proibido estacionar, tem que ter uma lombada, gostaria que tivesse, ou qualquer coisa, mudança de sentido de mão, alguém vem, conversa comigo, de preferência associados, depois vamos conversar sobre isso, tá? Associado, porque uma vez numa reunião eu disse para a diretoria, nós aprovamos, está em ata, que a gente só iria fazer alguma coisa, a associação só ia tomar a frente de alguma coisa, quando fosse através de associado. Tá certo. Tá? Depois eu vou falar sobre associado da Associação de Moradores. Não. Então eu vou falar já. Tá. Já explica pra gente como que a gente faz para se associar. O associado, eu tenho... Quem pode ser associado? Todos os inclusive moradores de outros bairros, porque na época tinha pessoas, ali na Fazendinha, muita gente antiga, famílias antigas. E aí os filhos, netos, já moram no outro bairro. Mas a vida deles está ali ainda. A raiz está ali. Aí vieram me pedir. Inclusive uma das fundadoras é que não mora aí, mas a família mora toda ali. Aí veio pedir que se pudesse botar no estatuto que se quisesse morador de outro bairro pudesse se associar, sendo de Itajaí. No nosso estatuto permite isso aí, e o estatuto é a lei máxima. Que legal. Tá? Que legal. É lógico que eu disse, olha, mas a associação não vai... por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que é associado, que a família está toda aqui, mas ele mora lá no São Vicente. Nós não vamos tomar a frente das coisas lá no São Vicente. Podemos ajudar a Associação do São Vicente, como a gente faz aqui com o Salve Itajaí. Queremos trabalhar unidos. Mas nós não temos tempo para isso. O foco é a fazenda. O foco é fazenda e fazendinha. Certo. Né? Isso eu expliquei. Então, aí, o que acontece? Para ser associado, 16 anos ou mais, que more, de preferência fazenda e fazendinha, ou até em qualquer parte de Itajaí. Eu estou feliz se tivesse todo mundo da fazenda e fazendinha que tivesse essa idade se associasse. Se tiver 50% que se associa, eu já estou feliz. Tá? Seria o primeiro passo. Aí tem a pessoa pergunta, tem que pagar alguma coisa? Não é obrigado. Nós temos duas categorias. A pessoa vai escolher. Quando preenche a ficha, ela escolhe. Se ela puder e querer contribuir financeiramente com um valorzinho ínfimo a partir de R$10, a pessoa vai escolher o valor a partir de R$10, se associa naquela categoria. Quem não puder contribuir com nada, ou mesmo pode, mas não quer, também não vou criticar, cada um sabe da sua cabeça,
se associa na outra categoria. É associado também e não vai precisar contribuir. Eu quero primeiro é número. É óbvio que se eu tiver uma boa arrecadação, eu tenho pensamentos, vou até confessar um aqui, tá? Eu tinha ideia, se eu tivesse uma boa arrecadação, de montar dentro da associação uma diretoria de comunidade, por exemplo. A esses diretores de comunidade, eu visitar a comunidade anualmente, sempre, para ver as famílias que estão passando necessidade, que realmente trabalham, que tentam, mas não conseguem dar conta da vida. Eu sei porque a minha mãe era assim. Sim, sim. Trabalhava um monte, mas era fogo. E foi, é um trabalho foi social, muito ajudado. né? Agora, eu sou franco, aquele que é malandrão, que não quer nada, eu não sou de passar a mão na cabeça, não. Tá? Eu sou a mão, ajudar aquele que faz de tudo para se ajudar, mas não consegue. Tá? Então, esses aí, essa comissão de comunidade faria um levantamento, cadastraria, e aí a gente com recursos, a gente em épocas sazonais fazia alguma coisa por essas famílias. Que legal. Agora, eu tenho esses, mas não tem dinheiro. E hoje... Se tivesse recurso, eu ia tratar disso aí, ia conseguir gente primeiro para fazer parte dessa comissão. Certo. Né? E para fazer esse trabalho. Porque o dinheiro da associação, o que acontece? Aqueles poucos que contribuem, eu tenho dois grupos de WhatsApp. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde estão todos associados. Aquele grupo é somente para tratar de coisas da associação. Não é para falar de política, de mandar recadinho, mandar figurinha, bom dia, boa tarde, não. Porque isso aí, se a gente tá cheio de grupo assim, né? E eu mesmo não dou conta dos grupos que eu participo. É difícil, né? Tem coisas que eu nem abro mais. Aí, então, esse é... E o outro, e aqueles que contribuem, eu boto num grupo, eles estão no grupo total também, porque são associados, e eu boto num outro grupo separado só dos contribuintes. Para esse grupo de contribuintes, esse grupo para que é? Somente para eles mandarem o comprovante da contribuição e nós... A documentação contábil que eu entrego para a contadora, que faz a contabilidade de graça para nós, porque não temos dinheiro nem para pagar a contabilidade, tá? E ela se ofereceu e mora na fazenda, trabalha na fazenda e faz muito bem com a gente isso aí. Então, a mesma documentação contábil e fiscal que eu entrego para ela, eu mando para esse grupo para dar transparência. Sim, Rafael, prestação de contas. Porque eu sou da opinião que quem lida com o dinheiro do povo e não quer levar vantagem, faz transparente. Tem Quem começa a esconder é porque tem alguma coisa. Sim. Sabemos pelo Fundo de Desenvolvimento e Habitação. Né? Não, eu nem vou tocar essa. Tem que estar transparência. Então, eu ali na associação é transparente. E como que eu faço? A gente já sabe que maior de 16 anos pode se associar, morador principalmente dos Fazenda bairros e fazendinha, ali, ou mas até pode ser se tem itagenteiro. parente por aqui que quiser, de outro bairro, quiser se associar, Sim. é um direito dele, está no estatuto. E como que eu faço para entrar em contato com a associação? Basta A gente tem um e-mail, um site? Tem o meu WhatsApp. Teu WhatsApp? O meu WhatsApp, posso citar? Pode. É 47 9 99 19 08 69. Basta mandar por ali, assim, ó, gostaria de me associar. Eu mando a ficha, tá? A pessoa preenche e me devolve. Por ali mesmo. Pelo WhatsApp mesmo. Pode ser até uma fotografia, não me custa, eu tenho no meu computador lá para converter de JPEG para PDF, tá? Porque eu não quero papel. Papel é... É perda de tempo. Não, hoje em dia não se usa muito papel. Tudo assim. Então, eu preciso, inclusive agora, eu estava querendo não me candidatar mais. Estou pensando ainda. Disse para a diretoria, ele disse, não, mas se não te candidatar vai acabar a associação, porque ninguém quer, É difícil. É difícil, tá? É igual síndico de condomínio, tá? Mas ninguém o síndico ainda recebe um salário. mas né? quando não recebia, ninguém quer. Tá? Mesmo recebendo, eu não pego para ser síndico, não. Tá? É só bucha, né? Mesmo recebendo. Eu faço isso porque eu gosto de ajudar. Sim. Mas se quisesse me pagar e fosse pelo dinheiro, né? Eu não ia fazer. As novas gerações sempre vão vindo e tomando lugar cada vez que... Quando a gente tem as associações ativas e pessoas ativas, a gente vê aí o movimento da Brava, né? O movimento da Brava, ele vem lá de 2000 e já passou quanta gente nas lideranças da Praia Brava, cada uma lutando por um ideal em comum ali. Para a Brava foi bastante sombreamento, urbanização, verticalização. Agora entrou a parte de esgoto e alvarás, de bares e tal, mas tem sempre pessoas novas levantando a mão.
Porque para algumas pessoas, Vilmar, é muito importante esse trabalho que vocês fazem na associação. A gente acaba falando, né, essa meia dúzia de diretoria e de associados mais ativos, ela toca algumas pessoas. E essas pessoas, de repente, acabam levantando a mão e se pondo no seu lugar. E daqui a Eu pouco gostaria que acaba acontecesse. saindo e vem outra pessoa, cada uma com Porque eu não conhecimento e quero. amadurecimentos, Olha, né? eu não queria nem participar agora da reeleição. Porque nós não estamos tendo o apoio da comunidade. A comunidade tem que se associar. O apoio que eu quero, primeiro, é associar. Eles se associarem para eu poder mostrar para a gestão pública, aqui ó, nós temos 5 mil associados. Eu garanto que a gestão pública, seja ela qual for, não é só essa gestão aí, qualquer uma, ia olhar o bairro com outros olhos. É o peso. Vai ao peso que tem. Os nossos pedidos iam ter peso. Agora, com 100, 200 associados, na minha frente, a gestão pública não ri. Mas eu garanto que quando eu saio, vira as costas, eles dizem, essa associação não tem associado nenhum, não. Quantos habitantes tem ali fazendo Eu não tenho, mas não dá tem, para nós termos brincando nos 2 bairros, dá para ter brincando 10 mil associados. Se eu tivesse 3 mil, 5 mil, já estava contente. Entendi. Entendeu? Mas hoje não chega a 200. Eu preciso ver depois a população, eu não tenho ideia. Você sabe, Não, Mariana, eu também não quanto sei. tem? Eu também, eu sou franco em dizer. Eu não sei mesmo. Eu não sei nem do nosso Eu bairro não me aqui. O nosso atenho. bairro é um dos menores bairros, acho que é o menor bairro Eu da acredito cidade. que sim. Eu lembro que eu vi quando foram construir um dos edifícios aqui no meio do bairro, que deu um bafafá e tudo mais. Eu acho que era na casa de 1.300, 1.500. Se aqui é pequeno tem isso, imagina 2 bairros grandes daqueles ali, os nossos. Eu não lembro desse número, desculpa pessoal, eu não vou afirmar esse número, é só um devaneio aqui. Eu também não afirmo, porque realmente eu não sei. Não tenho essa ideia. Eu sei que agora teve o censo, a gente chegou acho que em 294 mil pessoas na cidade. Mas aí tem que separar por bairro depois pra gente ver. A prefeitura deve ter Sim, isso é um aí. dos bairros mais adensados da cidade, né? Eu acho que é o 3º bairro mais adensado ali, a Fazenda. A Fazenda agora, Fazenda e Fazendinha agora tá uma loucura, né? Tá uma loucura, né? A construção civil é o coqueluche, né? E aproveitando já do gancho da construção civil, você falou das galerias, né? Dessa parte de drenagem, que deu algumas ruas, começou a dar enxurrada, subiu o nível da água. Mesma coisa que a gente viu na Ressacada e a gente viu aqui no bairro também, apesar de nós sermos um bairro beira-mar, né? A gente viu um volume de água muito grande nas ruas que a gente não via no passado também. E aqui no bairro a gente fez um levantamento das ruas e a gente viu que a maior parte das bocas de lobo estão entupidas da microdrenagem. Muito se faz pela transitação de caminhões com areia e brita. Então a gente vê que tem galerias ali, bocas de lobo que estão tapadas com concreto, literalmente, e algumas é areia. Mas vocês estão na beira da praia, pode ser areia da praia. Pode ser areia da praia, mas a maior parte é aquela areia de construção com brita. Vocês têm lá, e aí a gente sabe que a gente cobrou a manutenção agora da prefeitura, do executivo. O executivo solícito falou, a gente vai executar. Ótimo, ficamos felizes, vamos aguardar. Mas lá na região de vocês estão tendo esse problema com sujeira da construção civil nas ruas, caçamba jogada para tudo quanto é lado, resto de construção, os caminhões passando e derrubando sujeira, vocês têm bastante isso? A circulação de caminhão existe bastante. Eu sou franco para você, eu não estou bem a par disso aí, tá? Então não seria leviano se eu dissesse para você que isso ocorre. Que isso aí ocorre, né? Seria leviano. Mas que realmente, pelo número de construções que existem, é óbvio que os caminhões trafegam e que é óbvio que eles deixam alguma coisa na estrada. E tem que ser contabilizado, né? Tá? Só que eu não posso dizer que isso está realmente acontecendo, porque seria leviandade minha e eu não vou fazer um negócio desse. Tá? Por exemplo, aquela rua, a nossa rua lá, a minha rua, a rua que eu moro, que fizeram essa galeria agora. Certo. Fizeram agora, já tem boca de lobo entupida. Pois é. No dia que deu aquela primeira enxurrada, dessas 3 que nós citou aí no final do ano, tá? Tinha vizinho desentupindo boca de lobo para a água poder entrar. Sim. Tá? É um absurdo, feito pela própria empresa que fez a obra. Tá? E jogou que a areia que caiu ali. Eles usaram para fazer caiu ali, entupiu ali mesmo. Entupiu, tá? E vizinho limpando a boca de lobo, porque senão a água ia empoçar e ia para casa dele, casa dos outros. Porque tem ser humano ainda,
assim, bom, tá? Faz o serviço que não era dele, mas faz. O Alex veio aqui, né, Mar? O Alex do. O Alex circula, ele é líder do PSOL aqui na cidade e ele circula, ele foi nas audiências do IV, ele tem uns projetos e ele é uma pessoa que ele circula na cidade e de uns tempos pra cá ele vem tirando foto das obras. Então ele tem ali uma obra na Fazenda, na 7 de setembro, que a sujeira ficou 8 meses ali. A chuva foi varrendo a sujeira, né? Mas você vê que ele foi fazendo registros fotográficos daquele lugar ali por muito tempo. Então ele tem vários lugares na fazenda que ele passa, ele é ciclista, ele é esportista e tal. E ele fez esse levantamento, vira e mexe tem no Instagram dele, ó, uma obra nova aqui na 15 de novembro que vai... Tá cheio de areia e brita, vamos ver até quanto tempo vai ficar. Aí dá um mês ele, ó, estamos aqui de novo, aqui numa obra, que são aqueles remendos que a prefeitura acaba fazendo com areia e brita, né? Acaba sujando a própria via. Mariana, tudo bem por aí com nossas câmeras? Como estamos? Tivemos um probleminha no início ali, depois já passou? Parece que sim. Já estamos melhor. Como é que tá a nossa câmera 4K? Ah, tá ficando melhor. Tá ficando melhor, tá ficando outra melhor. coisa, né? É 4K, né? Então, a gente, já aproveitando, Vilmar, a gente começou esse projeto aqui tem 2 meses, para 3 meses, eu acredito. Você viu a minha casa, né? Tô te recebendo na minha casa, num quartinho aqui. A gente começou com umas câmeras, a gente tá com umas webcams, daí agora chegou na semana passada, a gente gravou o primeiro capítulo da Marli com essa câmera 4K. Mas ela deu uns probleminhas na ocasião, agora ela parece que tá legal. A gente tá melhorando, tentando melhorar a cada dia. Mas vai devagar que tu consegue. Porque a nossa ideia, a gente divide talvez alguns princípios, e é isso que eu sempre falo com o pessoal que senta aqui na minha frente, né? A gente bate papo. Talvez eu não seja a melhor pessoa do mundo, talvez eu não seja o maior amigo do mundo, ou conheça a melhor história, né? A história completa da pessoa que senta aí. Mas a gente acaba dividindo os princípios. E meu objetivo aqui também não é ganhar dinheiro. Meu objetivo aqui não é autopromoção, não é nada disso. Meu objetivo é trazer com que esses grupos de pessoas que fazem um serviço fantástico na cidade, como a Anne, como a Reciclavale, os guarda-vidas, sejam reconhecidos e tenham espaço para voz. Você já percebeu que não existem muitos espaços para a gente falar o que a gente faz? A SPI sendo despejada agora, foi despejada. A Anne veio aqui, sentou, falou que elas foram despejadas 7 vezes no ano passado, educando mais de 1.000 crianças. Então, falta um espaço para trazer realmente, quais são os projetos da sua associação, o que sua associação colabora para a sociedade hoje. E a gente vê, você é uma pessoa muito ativa, a associação de vocês juntou força com outras associações pelo Salve Itajaí e teve conquistas maravilhosas para a comunidade, para o direito difuso, né? O direito de todos. E eu acho esse trabalho fantástico e merecia uma atenção aqui, né? Merecia uma prateleira, por mais que a gente seja pequeno, né, Mar? A gente está bem pequenininho ainda, mas a gente está gastando o nosso tempo. A Mar faz isso no horário vago do trabalho dela, eu também. A gente está aqui num sábado à tarde, né, depois de um dia cheio, mas para trazer esse conteúdo, e eu torço para que esse programa traga pelo menos mais 5, 10 associados para a Fazenda, para você ter mais braços e conseguir trazer um pouco mais do seu mundo, né? Do seu princípio de criar algo bom para gerações futuras. Como eu falei antes, eu posso me candidatar mais uma vez, né, pelo estatuto. Então, não estou pensando, talvez até seja convencido pela atual diretoria para não acabar a associação. Vai depender do poder de persuasão deles. Eu gostaria que os moradores realmente se associassem o mais rápido possível. Não custa, tá? Se não puder pagar, não paga. Eu gostaria de ter recursos para fazer outras coisas, mas se eu tiver um número, já vai pesar bastante para a associação. Tá? Então, agora, o nosso contrato são 4 anos. Daqui a 4 anos, eu não posso, mas eu não quero ficar para sempre, eu vou ajudar sempre. Só que é bom que tenha mais gente com o mesmo interesse de fazer a coisa sem querer levar vantagem. Esse ano a gente também tem eleição. Não gostaria de ter alguém que entrasse pensando, vou entrar,
mas vou entrar pensando ali na frente, ganhar alguma coisa com isso. Não. Se for assim, tu não deve nem entrar numa associação. Querer presidir uma comunidade, se estás pensando nisso. Tá? Tu tem que fazer a coisa sem compromisso. Se tiver que vir alguma coisa, uma candidatura, alguma coisa, é coisa que vai fluindo naturalmente. Claro. Mas não pode pensar Não tem que ser o já objetivo, ser aquele ali. Não. Se eu tiver como objetivo aquele ali, eu nem entro. Sim, concordo contigo. Tanto é que eu fiz a exigência na época. Para evitar. Concordo contigo. Hoje lá, Vilmar, no bairro de vocês, você falou bastante da parte de drenagem. Eu vi ali algumas ocorrências na Câmara de Vereadores, né? Eu assisto... Quando eu não estou lá presencialmente na Câmara, eu sempre assisto a Mari e falo, pô, você fica ouvindo esse pessoal da Câmara de Vereadores falar por horas. É chato. Eu falo, pô, é chato, mas eu gosto. E eu fico ouvindo porque saem coisas importantes dali que reverberam na nossa cidade, né? Então, eu gosto muito de estar sempre assistindo ali a Câmara de Vereadores para saber o que acontece na cidade. E tem muitos requerimentos, por exemplo, da Unidade Básica de Saúde de vocês ali da Fazenda, que às vezes ela está superlotada, não tem espaço. Eu vi alguns relatos das escolas da Praia Brava. Como é que está a educação e saúde ali do bairro? Quanto à saúde da Fazenda e Fazendinha, eu já dei como a minha proposta, tá? Porque a Fazenda 1, que é o mais antigo, tá? Não adianta reformar e jogar dinheiro fora. O Fazenda 1 é aquele Fazenda 1 perto do Horto ali, do Itavel? É onde a gente se vacina. Daquela rua do Itavel, tá? Não adianta tu querer reformar porque jogar dinheiro fora. Ali, o poder público tem 3 terrenos. Onde está ele, ao lado onde está o negócio de idoso, convivência, e a subprefeitura. Eu já disse que tem a minha, se eu tenho a caneta na mão, o que eu ia... E pagamos aluguel bem mais caro do que vale aquele aluguel, o imóvel naquele local, que felizmente isso aí acontece em Itajaí um monte, não é o único, né? Pro Fazenda 2, o UBS 2, lá mais perto da Donato Pereira. Tá. Para mim, tem 2, mas não tem meio. Porque não tem atendimento como deveria ser. Para mim, a minha ideia é o que é? Se eu tenho a caneta na mão, primeiro tem que ter dinheiro. O dinheiro está reservado, tem dinheiro para construir? Tem, está aqui agora vamos fazer a licitação, tá? Para fazer uma UBS, uma UPA, o que for, o nome não importa. Tem que fazer uma coisa grande que atenda com qualidade todos os 2 bairros. Aí vai atender Cabeçudas também, Praia Brava, entendeu? Porque não é restrito a Fazenda e Fazendinha. Nem pode ser. Né? Se alguém de Cabeçudas vai ali, tem que ser atendido. Eu vejo assim. O nosso posto de saúde aqui do bairro é lá. Tu vê. É o Fazenda 1. Ele é responsável por atender o nosso bairro. Aí a minha ideia fez então. Tem dinheiro está guardado, está reservado, bonitinho. Faz a licitação. Fazer um projeto bom, 2, 3 pavimentos, não importa. Fazer uma coisa com os 3 terrenos ali. Tá? E faz a do idoso para não jogar fora, não deixar eles desguarnecidos. Nessa construção já faz a parte para eles também com entrada própria. Faz ali. Fez o projeto, aprovou o projeto, sai a licitação. A empresa ganhou. Tem prazo de recurso, a gente sabe que tem. Finalizou o recurso, a empresa que ganhou foi a empresa do Rafael. É brincadeira, tá? A empresa do Rafael não ganha nada. A empresa do Rafael ganhou, não tem mais recurso. Pronto, agora está feito. Tem o dinheiro, tem a empresa que vai fazer. Agora o que acontece? Bota no chão aquele Fazenda 1. O pessoal momentaneamente vai lá para o Fazenda 2. Momentaneamente, eu tenho que dizer assim, sem dinheiro na mão e não tem problema, 6 meses faz. Né? O dono da van não faz a construção rapidinho? Faz. Tem dinheiro, faz mesmo. Tá. 6 meses, por exemplo, momentaneamente vai todo mundo ser atendido no Fazenda 2. Terminou ali, encerrou o contrato de locação do Fazenda 2, não precisa mais locar, economia para o município. Não precisa mais locar. E vai todo mundo ser atendido ali com qualidade. Mas aí não adianta ter um prédio. Tem que ter profissionais para atender. Tem que ter médicos comprometidos, especializados, enfermeiro, atendente e tudo mais. Tem que ter gente suficiente para atender. E que hoje eu tenho pena, às vezes,
dos atendentes, tá? Que aí o povo vai lá, eles não podem atender porque não tem condições. Sabe como é que é? O povo já mete a boca no atendente. Sim, E sim. muitas vezes a culpa não é dele. Outro dia a gente estava conversando. Eu tive um caso lá, que era uma gerente do Fazenda 1, que o povo me dava feedback, porque eu não uso. Felizmente eu não preciso usar. Uhum, Mas tem gente que precisa, o povo não precisa usar, não tem dinheiro para pagar médico, uhum. tem que usar. Eu tenho um pouquinho mais, eu tenho um pouquinho de condições, não tenho muito, mas dá para ir na saúde privada. Uhum. Aí o feedback do povo que usava era sensacional dela, os funcionários adoravam e de repente tiraram ela de lá. Por quê? Porque ela queria que todo mundo trabalhasse e tinha alguns profissionais lá que não queriam trabalhar e ela endureceu. Nunca endureceu. Esses profissionais foram na secretaria Endureceu, espanou. e tiraram ela. Eu fui na secretaria. Uhum. Fui lá conversar com eles. Eles disseram, vocês estão fazendo igual time de futebol, né? Que é o time não está ganhando, o técnico vai embora. Uhum. Era mais fácil se vocês deslocassem aquelas 2, 3 profissionais que não querem trabalhar e deixar a pessoa que quer trabalhar. Uhum. Deixar uma pessoa que está fazendo um trabalho bom. Uhum. Uhum. Todo mundo está elogiando. Concordo. Tá? Eu Concordo. disse isso para a Secretaria de Saúde. Eu fui lá. A moça que atende a gente aqui, ela vem aqui em casa uma vez a cada 45 dias. Ela vem lá do posto de saúde da Fazenda, ela é da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Saúde. E ela passa aqui, porque aqui, acho que você viu que são muitas casas, né? A avó mora aqui, a avó e a filha da avó. Então, ela sempre passa aqui, ela chama a avó pelo nome, a avó conhece ela pelo nome, ela atende a gente super bem, Pois seu é, Vilmar. tem, Muito tem querida, bons assim, ó. profissionais. Muito Tem. querida. Não, a maior parte deles Ah. são ótimos profissionais. A gente frequenta ali, a gente usa a da Fazenda ali. Quando a gente tem alguma emergência, a gente vai ali para ser atendido, alguma coisa. As vacinas a gente tomou ali também. Eu concordo contigo que tá precisando de uma reforma ali, que é antigo. Então, aí vem o caso do Wave, né? Sim, o Das Wave, construções, assim, né? Uhum. Por quê? Nós não temos hoje condições de atender, nem o povo que mora lá, condições de atender dignamente Uhum. na educação, na saúde, internet, telefone, Drenagem. esgoto, tudo. Energia elétrica. Tu lembras quando é que a nossa concessionária de energia elétrica, que não, para não citar nome, fez uma expansão em Itajaí? Não é nem expansão, a gente não. aqui não tem nem Não, luz. Choveu, a gente não tem luz. Não, só fazem tapa-buraco. Uhum. Aqui no bairro Tá. ventou muito, acaba a luz. Eu E tava quando perigando tenta- hoje, eu não, falei... é. "Ih". E aí o que aconteceu? Esses dias aconteceu lá e o pessoal começou a reclamar no WhatsApp, Uhum. no grupo lá. Começou a reclamar. Faltou energia aqui. Voltou. Faltou de novo. Tem gente lá que tem 6 vezes veio e faltou. Faltou e veio, faltou e veio, faltou e veio. Queima um monte de aparelho e estraga. Sim. Por exemplo, tem um comércio que precisa do freezer, estraga as coisas. Eu acionei o seguro por causa de uma TV aqui. Que Não, aí tu não precisa nem acionar o seguro, tu aciona a Celesc, que a Celesc vai ter que pagar. Uhum. Não é nem o seguro. Eu tenho o seguro, é mais fácil. Mas, Menos burocrático, né? não, a Celesc não é burocrático. Nesse ponto aí, tu leva os orçamentos e faz a reclamação, no máximo 30 dias eles te dão. Eles são obrigados a dar. Mas nós não queremos isso aí, nós queremos que faça ampliação. Aí não tem a infraestrutura em Itajaí para o que tem hoje. Uhum. Aí eles botam mais uma montoeira de prédio, um monte de gente. Eu não sou contra, eu já disse uma vez para o ex-presidente do Ciduscom, que agora é outro, mudou, que eu também conheço. Eu disse para ele, fulano, não é nada contra vocês, não é nada contra a construtora que nós estamos fazendo aqui. Estamos lutando pela comunidade. Nós não queremos que vocês parem de trabalhar, parem de construir. Nós queremos que vocês construam, mas construam de forma organizada. Inclusive, se essa lei do EVE, agora com a decisão do Tribunal de Justiça, tomara que permaneça, né, vigorar, o que acontece? Vocês vão ter força para ir na gestão pública. Olha, nós precisamos construir, mas nós não conseguimos porque não tem infraestrutura. Vai ser da gestão pública para eles fazerem infraestrutura. É isso que nós queremos. Que tenha infraestrutura para poder abarcar aqueles que existem e aqueles que virão. Eu vou até mais além. Não somos contra, não. Eu vou até mais além. Acho que antes da gente ter infraestrutura, a gente precisa, que é o que eu defendi até agora e defendo ainda, é que a gente tenha informação.
Porque não é, o problema é a gente não ter infraestrutura. O problema é eles planejarem com base em informações que eles imaginam, porque não está no papel. Então eu até falei na época lá do estudo de impacto de vizinhança, que o senhor citou agora. O senhor não, você, desculpa. Que você citou agora, é que pô, o estudo de impacto de vizinhança não vai estragar e nem melhorar a cidade. Mas ele vai trazer informações. E quem vai usar isso vai ser o poder público, né? Acho que planejar. Acho que ninguém chama por morar numa cidade litorânea, é que você é nascido aqui, né? Mas eu não sou nascido aqui. E aí quando eu chega no final do ano, no verão, o pessoal fala, pô, vamos todo mundo visitar o Rafael, vamos lá pra casa do Rafael passar o final de ano, é verão, ele mora na praia. E aí eu falo, não, pode vir, mas eu vou me preparar a infraestrutura da minha casa para receber 4 ou 5 pessoas. E aí eu vou lá, eu vou encher a geladeira, eu vou fazer uma baita faxina, vou pegar um colchão com o vizinho emprestado e vou me preparar para adensar a minha casa com pessoas. E foi isso que aconteceu. Você adensou o bairro da Fazenda, foi um dos mais adensados nos últimos Fazenda e 10 anos. Fazendinha, muito adensado. Foi muito prédio e prédios altos de 20 e poucos andares, com muitas unidades habitacionais. Próximo da minha casa tem um empreendimento lá, que são, se eu não me engano, são 498 unidades. Ô, louco. Num local, Uma área de 3 mil metros quadrados. num local, inclusive, que... E água. Aí estão construindo a terra. Onde é que vai essa água? Ela vai procurar outro lugar. Vai procurar outro lugar. Vai Ela procurar acaba indo casas pra cima. mais baixas. Sim, sim, Ruas. exatamente. Vai procurar. Exato. Tá? E acha que 500 famílias a mais, de uma hora para outra, não vai afetar o entorno daquela obra? Claro que vai. E é isso que a gente lutou e agora a gente conseguiu, né? Tá na justiça. Até teve uma movimentação contrária a isso, mas continua a decisão do TJ, ela é unânime, né? E ela vai se manter. Eu acredito que ela vai se manter, que a juíza Sônia vai manter ela. Teve uma movimentação, depois nos bastidores aqui eu te conto. Eu dei uma olhada lá, eu te mantenho informado. Mas eu acho que é isso. A Mariana já tá me apontando aqui que já estamos chegando, encaminhando pro final, né, Mariana? Então, O tempo passou, né? Oi? Não falei nada. Pois é isso que o pessoal senta aqui e fala, pô, a gente senta aqui, passa uma hora Eu e lembro 20 uma vez que eu fui... e não eu fala lembro- nada. Eu lembro uma Não vez sai, que né? eu lembro uma vez que eu fui falar sobre mediação, conciliação e arbitragem. Que eu fui o primeiro que fez o curso de mediação do antigo CNJ, mediação judicial aqui em Itajaí, Certo. online. Uhum. Aí teve uma TV fechada que me convidaram para dar uma entrevista. Aí eu fui lá. Aí a repórter, apavorada. Eu disse, o que tá? Tá com algum problema? Não, eu estou apavorado porque o senhor é meia hora, mas da outra meia hora não veio. Aí, o senhor não teria problema de eu fazer uma hora com o senhor? Eu disse, querida, esse assunto que eu entendo um pouquinho, pode me dar um dia que eu falo. Não tem problema. É isso, né? Quando a gente gosta do assunto, Eu a gente vai. gosto. Também a mediação e a arbitragem, eu atuei muito, né? Na conciliação. Aham. Então, hoje eu não faço mais conciliação judicial. Uhum. Porque a justiça só quer fazer estatística e não quer pagar, né? Uhum. Uhum. Então, se for privada, eu faço. Tá. Que aí eu vou receber Uhum. das partes. Agora, se for pública, eu não faço mais. Tá certo. Tá certo. O senhor é advogado, tá atuando como advogado Sou hoje. advogado. Sou advogado mais da área de Tributação. tributário, né? Pessoal do Falar número. nisso, se eu puder... não Fique sei. à vontade. Mas a hora que for já vai estar mais em cima da hora. É que eu tenho uma ação que não posso dar certeza. Tem gente que pergunta, você tem certeza? Se eu tenho certeza que eu vou ganhar? Eu digo, querido, advogado que dá certeza de ganho de causa, no mínimo é mentiroso. Certeza, O nossa sua advogado morte. não né? pode. O que eu posso dizer é que a possibilidade é muito grande de ganhar, porque o STF, que vai julgar, marcou o julgamento, por isso que eu digo que está em cima da hora, marcou o julgamento agora para dia 20 de abril. Uhum. Aquela ação das diferenças do Do FGTS, FGTS. que eu faço essa ação. Eu faço o cálculo, então eu faço cálculo para advogado em várias partes do Brasil. E aí, pessoal, vocês E tinham sendo de um tributarista. de fazer, a pessoa, antes de decidir se vai compensa entrar ou não, ela vai saber quanto é que dá. Sim, Porque eu faço o cálculo. mais seguro. Então, aí eu faço isso aí. Por exemplo, se a pessoa aposentou ou não aposentou, não importa. Quanto mais tempo ela tem ou teve
de carteira assinada pela CLT a partir de janeiro de 99 e maior o salário, maior dá a diferença. Tá? Eu já tive diferença de 2 mil, tive diferença de 170 mil. Tá? Então, tudo depende. Então, o que a pessoa Interessante. O que a pessoa, se está nessa situação, tem que fazer? Primeiro, manda para mim, para o meu WhatsApp, um olá, né? Escrito FGTS, para eu saber o que ela quer. Justo. E manda o CPF, porque aí eu mandou o CPF, eu já consulto no sistema, ver se ela tiver dúvida se ela já entrou com essa ação ou não, já manda o CPF que eu já consulto e já matamos a charada ali. Ótimo. Se ela já tiver ação, eu já digo que tem, entendeu? Não, então vai entrar de novo, né? Sim. Tá, aí mandou, ela não tem ação. Eu mandou o FGTS, o que eu faço? Eu mando para ela uma resposta dizendo o que ela tem que me encaminhar para eu fazer os cálculos. Não pagou nada. Ela manda aqueles documentos que eu pedi, que nada mais é do que os extratos de fundo de garantia que ela pega no app FGTS Caixa, que ela baixa no celular dela, se já não tiver baixado, e mais uns dados pessoais. Eu faço os cálculos e mando para ela, dizendo, olha, pelos meus cálculos, daria o cálculo, que eu faço cálculo pelo INPC, né? Pelo INPC daria mais ou menos tanto. Ela sabe que o contrato é 70-30. 70 para ela, 30 para mim. Tá? Se ganhar, se eu não ganhar, também não ganho nada. Mas a possibilidade de vitória é muito grande, porque o STF julgou 3 casos já. O que vai julgar agora? Se a ATR, porque o FGTS é atualizado pela ATR. Tá. Desde janeiro de 91, mas o problema começou a acontecer a partir de janeiro de 99. É que o problema, como a TR começou a ir pro buraco. Lembra que a poupança não dava nada? Porque Sim. o TR era 0. Tá? E o FGTS também não corrigia. Aí, eles vão julgar agora se a TR é constitucional ou não. Se for inconstitucional, todo mundo que entrou com a ação vai cair na mesma vaga. Vão ganhar. Tá? Por que eu digo que a possibilidade é muito grande de ganhar? Porque o próprio STF já julgou 3 casos que a atualização também era pela TR e que não é mais. Eles declararam que a TR é inconstitucional. Então, a poupança, que não é mais pela TR, créditos trabalhistas e precatório. Então, aí eu penso, se julgar esses 3 casos, a TR inconstitucional, tem cabimento deles julgarem a conta do trabalhador, dizer que a TR é constitucional? Tem grande chance de dar certo. Grande chance de ser inconstitucional também. Claro. Então, ela mandou isso aí, mandou o FGTS, eu mando dizendo que ela tem que me encaminhar, ela encaminha rápido, tem que ser rápido, agora tem que correr atrás. Semana que vem eu estou impedido porque eu vou fazer a cirurgia segunda-feira, então eu vou estar meio com o olho meio... Com a vista cansada ali de molho. Não posso ir muito pro computador. Aí ela mandou, eu faço os cálculos e mando para ela. Aí ela decide. Ela faz o cálculo, eu informei, ela pensa. Se vale a pena 70%, ou não. Será que vale a pena? O cálculo deu 20 mil. 7 vezes 2, 14. Compensa? Para mim, compensa. Aí, nesse momento, eu mando para ela os documentos, eu mando o valor e mando para ela os documentos que, se ela decidir fazer, ela tem que me mandar. E, nesse momento, ela vai fazer um Pix de R$200 só. Eu mando o número do Pix, só R$200. É o risco dela. De, por exemplo, ela não ganhar ação. Mas a possibilidade de ganhar é muito grande, que eu citei antes. É o risco. Que é as custas processuais. Não, ela não paga custas. Eu faço do Juizado Especial Federal. Tá? Então, até 60 salários mínimos eu faço ali. Se passar o cálculo passar disso, eu dou as 2 opções para a pessoa. Ou ela abre mão do que passou dos 60 salários mínimos e a gente faz um juizado especial. Ou ela faz de tudo, aí é conta e risco dela. Ela vai ter que pagar, não posso fazer no especial, tem que fazer no ordinário. Aí ela vai pagar custas iniciais, aproximadamente 2,5% do valor da causa. E se perder, que é difícil, mas pode, né? As honorários de sucumbência e custas finais do processo. Claro. 100% que passou dos 60 salários mínimos até hoje, optou pela primeira opção. Claro. Não tem risco nenhum. Abriu mão de uma parte. Juizado especial. Hoje, 60 salários mínimos dá 78.120. Fazer uma ação nesse valor já tá ótimo. Tá ótimo. Todo mundo quer. 70% disso aí, ainda vem corrigido, né? Tá? Então, basta ela mandar, se me permitir, eu repito novamente, o meu serve para tudo, o meu WhatsApp, tá? Fica à vontade para falar de novo. Talvez eu
eu acho melhor eu fazer o seguinte, eu vou até colocar um bip no seu número, porque a internet ela é para todo mundo. E aí eu coloco uma mensagem para quem quiser seu telefone pedindo a mensagem pra gente. Daí a gente deixa separado. Pode ser. Porque tem pessoas maldosas na internet, a internet é muito má. E aí eu deixo ali nos comentários, se alguém precisar falar com o seu Vilmar, a gente passa o contato. Posso passar de novo? Pode, fica à vontade. 47 9 99 19 08 69. Aí, ótimo. Então, Tá gravado? Então é isso, tá gravado. Tá. Mariana, se você me permitir, eu já vou começar a encerrar. Se você me trouxer aqui para minha câmera, você pode me trazer aqui para a câmera 6. Muito bem. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio do Nagunda Podcast. Eu acho que cada vez mais, quando vai passando o tempo e a gente bate papo com essas pessoas de atitude, essas pessoas incríveis que sentam aqui na minha frente, a gente começa a enxergar um pouco o motivo da gente se encontrar aqui, um pouco do propósito do Nagunda Podcast, que é trazer pessoas que colaboram para cidades e políticas públicas mais inteligentes. A gente já teve aqui um grande exemplo do Vilmar, hoje presidente da AMBAF, que é a Associação de Moradores do Bairro da Fazenda e Fazendinha, aqui de Itajaí. Então, se você mora nesse bairro e está assistindo aqui e não conhecia ou já ouviu falar, entre em contato lá com o seu Vilmar. A gente vai deixar o contato também aqui embaixo. Eu acho que é muito importante trazer voz à sociedade. E para trazer voz à sociedade, nós temos essas representatividades lindas da sociedade civil organizada, que são as associações de bairro, as associações de esporte e cada um na sua causa. Acho que a gente já falou aqui com a Anne, a gente já falou aqui com o pessoal do Guarda-Vidas, o pessoal da Recicla Vale, a Brava, o Ervino. Então todos eles são organizações de pessoas que dedicam do seu tempo de forma gratuita para contribuir para uma cidade melhor. E isso é fantástico e corrobora com o nosso objetivo aqui do Nagunda Podcast. Vilmar, quer dar um recado para alguém? Quer falar alguma coisa? Se despedir? Aproveita que... É só, Rafael, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje conversando com você e com o pessoal, né, que vai depois, obviamente, assistir. E me colocar à disposição a qualquer momento que os nossos horários se coincidem. Hoje foi fogo, porque eu marquei 1 hora, no final eu saí 10 horas da manhã para resolver um problema, o nosso horário eu não tinha resolvido ainda. E aí já está acabando o dia e você não voltou para casa. E não voltei para casa. Agora eu vou tentar ir para casa para dar uma descansada, né? Tá certo. Porque mesmo sábado a gente corre atrás das coisas, eu tenho outras atividades, né, além da advocacia. Então a gente corre mesmo atrás. Claro, quero deixar aqui explícito o meu agradecimento pela presença e por esse trabalho voluntário fantástico que você faz à frente do seu grupo de moradores. E solicitar novamente a todos que estão ouvindo, que principalmente os que residem em fazenda e fazendinha, que se associarem, urgente, pedirem, podem entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu mando a ficha, se for o caso, tá? Para preencher e mandar de volta. Não só se associar, não é por família, é por pessoa. Então, toda pessoa que estiver naquela casa também passar, conversar com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, porque uma associação forte se faz com número. Se nós tivermos bastante associado, garanto que a gestão pública, seja ela qual for, não estou citando só essa, né, as próximas também, vai nos olhar com outros olhos. Os bairros Fazenda e Fazendinha, com mais respeito, vai acatar mais, com mais facilidade, as nossas reivindicações, que são todas para o bem da comunidade. Ótimo, ótimo. Viu, pessoal? Então é isso. Mariana, tudo certo? Então tá, pessoal. A Mariana está lá no Instagram pelo @netadaflora, se vocês quiserem ver quem é a Mariana, que fica aqui no nosso background. Ela é responsável por fazer nosso café, nossas câmeras, ajeitar aqui, ó, ela veio ajeitar minha camisa. Um cafezinho, a Mariana que fez? É a Mariana que fez o cafezinho, Vilmar. Mas senão vai ficar brava comigo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrando para vocês que a gente abriu um Pix que está aqui embaixo. A Mariana colocou aqui agora, ó.
nagundapodcast@gmail é o nosso Pix, é um Pix individual só para o programa aqui, porque a gente está adquirindo câmeras novas, iluminação, já estamos com o projeto para o segundo semestre muito mais moderno e com muito mais qualidade. Então, se você quiser colaborar aqui, a gente agradece aqui e aceitamos sugestão de convidados, de pautas. E estamos à disposição, pessoal. Qualquer coisa, manda um direct no Instagram, Nagunda_podcast. Lá no Spotify e no YouTube nós estamos como Nagunda Podcast, tudo junto. Caso vocês queiram conversar com a gente, estamos lá à disposição, tá bom, pessoal? Um beijo na Gunda e até segunda.